Capacidade resistente dos solos. Nesse vídeo nós vamos ver como o tipo de solo influencia diretamente a capacidade desse solo resistir a esforços. A gente vai pegar alguns resultados empíricos, todos eles já testados, lógico, e montar uma tabela de acordo com o tipo de solo e a capacidade que ele possui. Isso vai mostrar qual tipo de solo é mais indicado para fazer reforço de subbase para pavimentos ou subbase para radier sapatas. Se a gente fizer, por exemplo, aqui, areia seca e solda, ela tem uma capacidade, uma tensão resistente de 1 kg força por centímetro quadrado. O que isso significa? A gente mede a capacidade, a tensão resistente dos solos, tensão, capacidade admissível, ADN, do solo, assim como qualquer tensão admissível, ela é a força dividida pela área. Quando eu digo que eu tenho 1 kg por centímetro quadrado com resistência média da areia solta, significa que ela vai suportar a carga de 1 kg por centímetro. É uma carga aparentemente pequena, mas se a gente fizer uma conversão, isso aqui conduz a 10 toneladas por metro quadrado. Valores razoáveis, claro, orientativos. Outra coisa que você pode colocar junto aí na análise é que solos arenosos como esse, eles têm uma desvantagem muito grande e uma vantagem também. A desvantagem é que eles sofrem recalques rapidamente, ou seja, edificações construídas em solos arenosos, quando recalcam, apresentam trincas rapidamente, porque o recalque é rápido, é recalque conhecido como imediato. Isso vai acontecer em edificações e também em pavimentações. E aí, claro, um cuidado. Qual a vantagem? Depois que esse recalque diferencial acontece, a edificação em pavimento tende a se estabilizar. Então, deu aquele recalque, daquela preocupação, lógico, não pode acontecer, mas é indicativo de que aquele recalque não vai acontecer mais, como já aconteceu muito lá em Santos, que é o exemplo mais conhecido aqui do Brasil. Eu posso ter um solo de tipo argila siltosa média, que aí já tem uma resistência menor, ela tem 3,2 kg por centímetro quadrado. Ou seja, 32 toneladas em cada metro. Um solo muito bom para a gente conseguir desenvolver um projeto de fundação. Quando a gente fala aqui média, eu estou falando de um SPT razoável, aí na casa de 6, 8. Ah, mas eu vou pegar 3 solos com argila que não chegam nessa resistência, porque essa argila ela está solta. Com compactação, ela tende a atingir valores maiores e mais facilmente do que com solos arenosos. Boa parte disso se deve ao fato da coesão da argila. Qual é o problema da argila? É que ela não permite a permeabilização da água. Isso causa outros problemas na sua fundação. Seguindo em frente, eu tenho também uma argila média. Aqui a diferença é que essa primeira argila ela é siltosa. Ela tem um percentual de grãos químicos nela e isso dá outras propriedades. Enquanto ela chega aos 3,2, a próxima que chega apenas 2,2. Isso aí é o valor médio também. Porque ela só tem a própria argila. A parte arenosa acaba contribuindo para a resistência da argila. Que curioso. Se for uma argila siltosa, olha só, 1,5 aqui eu tenho uma argila que ela já está pré-adensada, pré-comprimida, e aqui eu tenho uma argila siltosa mais em estado mais solto de aterro, tem uma resistência mais baixa. Apesar que a resistência de 1,5 kg por centímetro quadrado, a nível de projeto, a nível de sondagem, são resistências boas para você encontrar nos primeiros metros. É difícil ter solos que vão chegar nesses valores. Para você ter uma ideia, para chegar nessa resistência de 1,5, se você fizer aquela conta raiz de N
SPT-1, isso aqui é a tensão admissível do solo. Se eu fizer ao contrário, é se eu colocar 1,5 aqui, ó, 1,5 mais 1 dá 2,5. Se eu elevar ao quadrado, eu tenho 6. Ou seja, uma argila, para ter 1,5 de resistência, ela tem que ter o ISPT de 6, pelo menos. Não é tão fácil encontrar o solo que tenha essas resistências nas primeiras camadas. E se eu tiver uma areia compacta, eu vou chegar a 4,5 kg por centímetro quadrado. Isso dá 45 toneladas por metro. Ou seja, se for possível ter uma camada espessa de areia compactada, não existe nada melhor para fundações. BGS Brita, e aqui um dos porquês a gente utiliza solos granulares para fazer reforço de subbase para pavimentos, pisos industriais, radier, por isso que eles são tão bons. A areia chegou aos 4,5 e o BGS, aquele pó de pedra, Brita Zero, chega próximo também, está muito perto aqui, ó, 4,2 a 4,5. A mesma coisa se você tiver um matacão, está tudo ali na mesma faixa de 4,5. São excelentes materiais para reforço de subbase. Quem viu aqui os vídeos sobre pisos industriais já conhece um pouco sobre o reforço de subbase. E por último, a gente tem rocha. Já tive algumas obras e projetos que eu vi o pessoal desenvolvendo projetos sobre rocha e aí propondo quebrar a rocha para construir uma fundação profunda e então atingir profundidades maiores para ter resistência. Acostumou a fazer estaca com grandes profundidades. Olha a resistência da rocha. Nada chega perto disso. Construir edificações sobre rocha, desde que seja uma rocha sã, é uma construção tem fundação mais barata. Bom, pessoal, esses aqui são alguns parâmetros para determinar as resistências nos solos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente se vê na próxima.